vocês estejam bem, um bom dia para todos. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu até mencionei um pouquinho lá no domingo, que são as repetições familiares em relação ao nosso próprio corpo, né? E aí eu vou começar assim com uma pergunta para vocês. Quando vocês se olham no espelho, e é muito legal a gente fazer esse exercício, essa reflexão. Quando vocês se olham no espelho, se vocês pararem e se olharem lá no espelho, quem vocês se parecem da família de vocês? Fisicamente mesmo falando, a gente sempre tem alguém que a gente se parece fisicamente. Muitas vezes as pessoas até comentam, né? Nossa, olha como essa pessoa parece com a outra, olha como ela, né, é semelhante, o corpo, o rosto. Eu sou idêntica à minha mãe, só que mais alta, perna grossa, cintura fininha, né? Fina, exatamente. Olha que legal, a Laninha com o meu pai. A gente sempre vai procurar. E aí a gente vai se parecer com os nossos familiares por dois motivos, né? A gente se parece porque a gente tem a genética, a gente tem uma história familiar aí relacionada à parte genética. E o interessante, Thaís, você já respondeu isso na primeira aula. Vocês se parecem somente com essas pessoas fisicamente? Ou vocês se parecem com essas pessoas com o jeito delas? A gente repete não somente o nosso padrão de corpo, a gente repete o nosso padrão de comportamento, o nosso padrão de escolhas. Quando a gente vai, né, quando a gente começa a estudar essa parte da educação dos filhos, ou eu sou autoritária ou eu vou para permissividade, né? Eu fico ali no autoritarismo, eu vou para permissividade, que é o 8 ou 80. E no corpo, na repetição familiar, olhando para o corpo, a gente faz a mesma coisa. Ou a gente repete o corpo, e aí a gente acaba repetindo os padrões comportamentais dessa pessoa também, ou, eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente, ou a gente vai completamente ao contrário. A gente sabe que a gente, de uma certa forma, tem inconsciente, a gente repete o padrão comportamental de alguém da família que a gente não tem alguma questão ali para lidar, e aí a gente tenta ser completamente ao contrário. E aí a gente entra com uma briga com a gente fisicamente. Não sei se vocês já escutaram, acredito que sim, quando as pessoas falam assim, nossa, eles andam tão juntos que eles parecem da mesma família. E aí eu vou até pedir para vocês fazerem como exercício, no final eu vou falar para vocês, essa observação, com quem vocês se parecem fisicamente, com quem vocês repetem o comportamento, e se isso tá bom pra vocês. Isso tá legal? É uma repetição legal? É um comportamento que vocês estão repetindo que tá tudo bem? Tá tudo bem, mantenha. Agora, não, eu não gosto disso, eu não acho legal. Aí você fala assim, puxa, e agora como é que eu faço? Eu não sei sair disso. Aí a gente volta lá pra autorresponsabilidade. Você vai entrar na sua autorresponsabilidade, vai analisar, vai pensar, então, qual o padrão de comportamento que eu preciso mudar, que eu estou repetindo dessa pessoa. E aí você já sabe que é uma pessoa que você repete fisicamente. Às vezes a gente vê, né, parece, nossa, aquela pessoa parece muito com o avô, parece muito com a avó. Vocês já ouviram isso também? Falar que parece muito com o avô, com a avó? Porque traz ali na ancestralidade, na genética, e aí a gente trabalha, né, a Laninha, mais uma vez a Laninha conhece sobre isso, que a gente traz ali nas nossas memórias ancestrais os comportamentos dos nossos familiares. Então a gente também pode repetir padrão de comportamento e físico, porque tá ali junto, dos nossos avós. Parece com a minha bisavó paterna. Laninha, isso é uma observação tão legal para você buscar a história da sua bisavó paterna. Você ir lá buscar como que era a relação dela com os filhos, né? A relação dela no relacionamento. Essa questão que a gente pode manter ou a gente pode mudar. Lembra que eu falei para vocês? A gente pode ser aquela pessoa da família que pode quebrar esses padrões, essas repetições de padrões. A gente pode ser aquela pessoa que vai mudar algum padrão físico e comportamental. Vou falar mais o comportamental agora, o físico ele vem como consequência. Comportamental de algo que não tá legal. Então eu vou falar da minha mãe. Licença, mãe, para falar de você. A minha mãe é uma pessoa que tem artrite,
a minha mãe tem artrose, minha mãe tem uma postura desse jeito, né? Minha mãe tem todas as suas questões ali emocionais. E eu poderia ficar repetindo tanto o padrão comportamental quanto o padrão emocional dela. E eu, por ser fisioterapeuta, muitas vezes eu falei assim, nossa, mas minha mãe não pode ser assim. Minha mãe tem que estar bem, minha mãe tem que estar com a postura certa, minha mãe não pode ter dor. E aí eu comecei a entender, eu não posso interferir na história dela. Eu não posso mudar minha mãe, porque eu acho que eu tenho que mudar. Eu não tenho que mudar a história dela, mas é uma escolha dela. E aí entra a repetição. É uma escolha dela se manter desse jeito. E ela vai se manter desse jeito. E aí entra, ou eu mantenho repetindo os padrões familiares da minha mãe, e aí eu vou ter uma postura mais caída, eu vou ter dores, eu vou ter artrite, vocês isso. Ah, minha mãe, né? A gente vê mais mãe, ou até a gente vai fazer um raio-x, vai fazer uma ressonância, né? E aí fala assim, ah, você tem artrose, você tem o bico de papagaio. Eles falam, isso, ó, 100% que você vai ter. É uma repetição, eles nem usam repetição, eles falam, é genética. É genética que você vai ter. Nem sempre, gente, nem sempre a gente vai ter. A gente só tem se a gente continua repetindo esses padrões. Lembra? É 50% genética e 50% a nossa escolha. Então, eu olho para minha mãe, eu respeito a minha mãe, eu respeito a história dela, eu respeito as escolhas dela, mas eu não escolho isso para mim. Tanto que, olha só, é forte isso em mim, eu querer ficar desse jeito. Porque tem tanto um padrão de comportamento, né, repetição ali da minha mãe, quanto um padrão genético. Então, eu escolho todos os dias, gente, todos os dias, trabalhar isso em mim, porque eu sei que minha mãe tem uma questão de emocional que ela faz esse movimento, e eu sei que eu posso continuar repetindo isso dela, e eu não vou. Eu não culpo ela de ter ser assim, eu não culpo ela de ter me mostrado esse caminho, mas eu escolho não ser assim, e eu escolho não repetir isso com os meus filhos, com as minhas filhas, e a gente precisa ter essa consciência para buscar. E pode ser que você mudando esses padrões, você até mude alguma coisa fisicamente. E é possível. Sabe uma certa dor no joelho? Existe uma questão física? Existe. Mas a dor no joelho, ela está muito relacionada assim, qual caminho eu estou seguindo? Será que é o caminho que você queria estar seguindo ali? Fazendo o mesmo exercício? Era aquela necessidade ali? Ou era porque, olha, eu preciso fazer isso? Ou porque... Lembra que você falou que você parece ali com a sua mãe? Ou porque é uma repetição ali? É importante a gente olhar para isso. A gente sempre olhar para essa dor postural, né? Por que me dói exatamente nesse local do meu corpo? E por que eu continuo repetindo isso? É incrível mesmo quando a gente olha para a nossa história da nossa família, quando a gente olha a história para os nossos pais, que a gente não tem que mudá-los, que a gente não tem que mudar a história deles, mas que a gente pode, a partir da gente, mudar a nossa história. Toda do lado materno tem problema de joelho, Dani. Olha que interessante, tá vendo? Mas muitas vezes é um caminho que a gente segue, que não era o caminho que a gente, na nossa essência, queria estar seguindo. E aí a gente segue por uma repetição inconsciente dos padrões de comportamento familiar, e aí seu joelho dói. Só que aí se a gente continua repetindo esse padrão, não, eu vou continuar fazendo, meu corpo vai melhorar, meu corpo vai parar, e eu continuo fazendo, aí sabe o que vai acontecer? Mais dor no joelho, mais dor no joelho, mais dor no joelho, e daqui a alguns anos você vai fazer um exame, o seu joelho está no mesmo padrão físico de degeneração que a sua mãe, que a sua avó, por exemplo. Aí vão falar, é genética, é só genética. Não, não é só genética, é uma repetição de comportamento que você fez ao longo da sua vida, seguindo, por exemplo, às vezes, caminhos da sua mãe. Dá para entender? Saio dessa postura e eu vou para minha autorresponsabilidade e entender que a vida dela é a escolha dela. Eu vou estar sempre aqui para apoiar para o que ela precisar, como profissional também, como filha, mas eu faço a minha escolha diferente, para mim e para as minhas filhas, para mim e para minha família e para os meus descendentes. Eu presto muita atenção hoje em dia, gente. Isso me fez, me deu uma liberdade tão grande, porque muitas vezes eu brigava comigo assim, não, eu tenho que mudar esse padrão, tenho que mudar esse padrão, tenho que mudar. Não, talvez na minha vida inteira, até eu morrer, eu não vou conseguir mudar 100% um padrão de repetição que vem muito forte em mim, mas eu posso ser um portal, eu posso ser uma ponte para ajudar as minhas filhas e quem vem pra frente. E isso é tão gostoso em mim,
a gente sentir isso e falar assim, puxa, o que eu tô deixando, sabe o legado? O que eu tô deixando para os meus filhos? O que eu tô deixando para minha família? Eu tô deixando exatamente uma escolha nova. Eu tô deixando para eles a possibilidade que eles não precisam repetir o meu padrão, nem físico, nem comportamental, para dizerem que me amam, para dizer que honram a minha história. Olha que bonito isso, gente. Porque se a gente ficar brigando aqui, não, eu tenho que mudar. Não, a gente tem que compreender e dar espaço para essa mudança. A gente tem que tomar a decisão de mudar. Ok, isso incomoda, isso não é legal, é uma repetição de padrão, eu vou mudar, eu vou ter consciência disso. Só para mim? Não. Eu vou dar novas possibilidades. Eu falo muito das caixinhas mentais que a gente tem. A gente vai criar uma nova caixinha mental para os nossos filhos, para os nossos netos, lá pra frente, para que eles façam as escolhas deles. E a gente pode mudar essa história a partir do nosso corpo. E às vezes a gente pode ter uma questão que a gente não gosta do nosso relacionamento, ou a gente sente falta, ou a gente tá triste ali, lá da nossa infância, e a gente quer fugir completamente. E aí eu vou contar essa história pra vocês. Do meu nariz. O meu nariz, eu nunca gostei do meu nariz. O meu nariz, ele sempre recebia rótulos, tá? Rótulos de que meu nariz era de tomate. Gente, eu nunca falei isso pra ninguém. Tô falando aqui pra vocês. Mas é isso, eu aprendi que muitas vezes o que a gente fala, a gente pode ajudar outra pessoa. E isso é muito bom. Então eu tinha um rótulo lá do meu nariz, que meu nariz era grande, batatudo, de tomate. E com quem o meu nariz parece? Com o meu pai. Parece o nariz do meu pai. Pai, mas também aqui peço licença pra falar de você. Todo mundo já sabe que eu tinha uma sensação de que meu pai não me amava, tinha aquela rejeição ali da minha ferida da minha infância, que hoje não tem mais. E aí o que eu tentava fazer? Eu queria fazer cirurgia no meu nariz quando eu era adolescente, tá? Algo que eu parecia com ele inconscientemente. Olha como isso também é incrível. E aí a gente entra na parte estética da cirurgia, gente. As pessoas hoje, elas estão totalmente perdidas de quem elas são, totalmente sem saber para onde elas vão, e elas estão cada vez mais buscando cirurgia física. Inconscientemente, elas estão fugindo de quem elas são. Inconscientemente, elas não querem ser quem elas são. Não é crítica para quem faz, mas eu acho que para quem faz, deve olhar por que tá fazendo isso. O que você não quer de você? Não é só físico. Sabe por quê? Vocês já viram pessoas que vão mudando tanto, e eu lembrei de uma pessoa famosa sobre isso. A pessoa vai mudando tanto o seu corpo físico através de cirurgia. Depois de tanta cirurgia, ela não se reconhece mais. Sempre é bom a gente melhorar, claro, pra gente ter saúde. Aí eu volto lá pra primeira aula, a gente atender as nossas necessidades físicas. A gente fazer coisas para o nosso corpo, para ele ter a sua necessidade física ali, de necessidade mesmo, do que ele precisa resolver. Mas não a gente fugir das nossas histórias, não a gente fugir de quem a gente é. E aí eu observei na Isa. A Isa, no momento dela, ela começou a falar, olha, o meu nariz. Eu falei, puxa, não posso. Não, ela tá repetindo algo que não é dela. E aí eu comecei a mudar isso, né? Comecei a mudar no sentido de conversar, de mostrar pra ela, da gente se amar. E aí sumiu esse padrão, ficou tudo bem e hoje não tem mais nada. Pra vocês olharem o que vocês estão fazendo da sua autoestima, olhando pro seu corpo e repetindo isso pros filhos de vocês. Olhando pra nossa história. A gente tá olhando pra nossa história com amor? A gente tá olhando pra nossa história querendo fugir dela? Vamos pensar sobre isso, né? Como você lida com você ali na frente do espelho, não pela parte estética, mas de se amar, de se olhar, de respeitar que o seu corpo, ele é a sua história. O seu corpo é a história da sua família. E até hoje você não tendo consciência, você vem repetindo todos os padrões. A partir de agora que você vai ter consciência, que você está tendo essa consciência de que é uma repetição, mas que você pode ter uma escolha e mudar, você pode mudar esse padrão que você tem. É um padrão que você vai completamente ao contrário, fugindo de quem você é. Mas é você estar bem com você, aceitando a sua história, o seu corpo, melhorando o que você pode melhorar. Como eu falei aqui, ó, eu não preciso honrar minha mãe ficando nessa postura. Eu posso honrar minha mãe de outras maneiras, melhorando a minha postura. Vocês vão anotar.
Quem da sua família você se parece fisicamente? Como é a vida dessa pessoa? Como é o comportamento dessa pessoa? Qual é o comportamento que você gosta ou não gosta nessa pessoa? E aí você vai se olhar. E aí você vai ver se você está repetindo. Tá bom? Vamos fazer esse exercício? E aí vocês vão olhar para os filhos de vocês, tá? Quem os filhos de vocês se parecem? Parece com você, parece com seu marido, né? O seu companheiro, o pai do filho, né, dos filhos, parece com os avós, faz o mesmo exercício. Com quem os seus filhos se parecem? Será que eles já estão fazendo uma repetição de padrão? Né, a gente tem um espelho, ou um neurônio espelho, que eles vão repetindo esse comportamento. Então vamos fazer com os filhos também, observar qual caminho os nossos filhos estão trilhando. E aí vamos ter a consciência de deixar os nossos filhos trilhar os próprios caminhos deles, se conectando com o seu próprio corpo, se conhecendo os sentimentos que vivem deles. Eu vou falar então do programa de 21 dias de alto amor. Eu vou trabalhar essa questão, o que a gente está repetindo de padrão familiar físico, tá? Aqui a questão eu vou te levar sempre para o físico, mas a gente vai trabalhar essa questão das emoções junto. Mas é diferente, por exemplo, do maternar e conectar, que ali a gente repetição de padrão de comportamento, da nossa consciência. Aqui é uma repetição de padrão físico. A gente vai para esse exercício. O que a gente olha lá para os nossos familiares, a gente está repetindo. Quais são as emoções que a gente tem com esse padrão de repetição? E a gente vai trabalhar sempre as emoções. Então serão 4 semanas de exercício. Esses exercícios eles vão ser restaurativos, de força, de impulso, e eu tô colocando exercício aqui para vocês de uma semana de diástase, mas eu vou falar da diástase de vocês. Não é só uma questão de diástase de estufamento ali da barriga, que eu tenho uma barriguinha mais para frente, salientar. Não, é a gente olhando para essa repetição, né? Porque a diástase todas as mulheres têm. Então a gente também vai trabalhar essa repetição, e aí a gente vai trabalhar a diástase em relação até à postura. O que isso influencia nas minhas dores do meu corpo, o que isso influencia na minha repetição familiar feminina, tá? É sempre para esse olhar. Eu tô trazendo nesses exercícios todos os meus conhecimentos físicos. Eu sou fisioterapeuta há 14 anos. Olha, eu coloquei aqui, né? Em Mindfulness, que são a parte dos exercícios restaurativos, que entra a parte também de alongamento, né? A parte de conhecimento aí da cinesiologia do corpo. Exercícios de Pilates, eu sou instrutora de Pilates, de SGA, porque SGA, não sei se vocês já ouviram falar de RPG. RPG é um trabalho postural e SGA é um trabalho, uma formação que eu fiz, que é um trabalho que a gente faz com atletas. A gente faz para atletas e a gente também faz repetição são padrões de posturas que a gente repete no trabalho. E aí são trabalhos de postura que a gente faz para a gente trabalhar isso, tá? E os exercícios funcionais. Então, todos esses exercícios, Pilates, Mindfulness, SGA, funcional, alongamento, né, a parte de cinesiologia, eu vou trabalhar relacionando com as histórias, relacionando com as repetições de padrão de corpo e a parte dos nossos sentimentos, tá bom? Ontem eu falei pra vocês aqui, e aí eu até fiquei deu uma engasgadinha. Eu falei pra vocês, olha, vai ter acesso por 1 ano, mas o meu coração está me dizendo, e eu vou seguir o que o meu coração fala, que são por 2 anos, tá bom? Então, o acesso que vocês vão ter desse programa serão por 2 anos. A gente vai ficar 21 dias juntos, todos os dias vai ter um exercício, são de tempo curto, porque eu sei que são mães, eu sei que o tempo é pequeno, eu sei que não dá tempo mesmo. Então a gente vai fazer todos os dias, eu vou acompanhar vocês, a gente vai ter um grupo no Telegram, vou falar Telegram agora, se for errado vocês me corrigem, no Telegram, e aí todos os dias a gente vai estar lá nesse grupo por 21 dias, tirando as dúvidas, orientando, corrigindo, tá? E depois vocês podem repetir sempre esses mesmos exercícios, ao longo desses 2 anos. Gente, são 21 exercícios, vocês podem ficar repetindo, não tem problema. E aí entra um pouco depois, eu falei ontem pra vocês, da intuição. Então agora eu posso, olha, meu corpo permite que eu faça esse movimento. Eu vou fazer esse movimento, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. É muito legal, Laninha, muito legal mesmo. E aí eu fico muito feliz porque eu vou unindo esses meus 2 caminhos, que é a fisioterapia, que eu gosto demais, com esse trabalho emocional, da inteligência emocional, da ancestralidade, das mães, da criação. E eu fico muito feliz de unir esses 2 caminhos, muito mesmo. Eu falei aqui no grupo, né? A gente vai ter o grupo, a gente vai ter troca. E a gente vai ter, eu vou fazer com vocês
uma avaliação postural inicial. Então a gente vai fazer lá, vai ficar lá pro grupo como é que a gente vai fazer, mas é uma avaliação postural que a gente vai se olhar ali e vai falar dos nossos sentimentos para o nosso corpo. Como eu me sinto em relação ao meu corpo, o que eu penso de mim agora no meu corpo, o que eu tô vendo ali no meu corpo, qual história eu tô vendo no meu corpo. Aí a gente vai fazer ali um movimento em relação a isso, a gente vai deixar registrado isso e a gente vai fazer isso no final depois também. E aí vocês vão ver como melhora, como a gente evolui no nosso olhar, no nosso auto-amor. E aí eu já falei pra vocês que vai entrar como bônus também, né? Os exercícios escritos de autoestima, pra gente trabalhar a nossa autoestima, trabalhar o que esses sentimentos estão gerando na gente, tá bom? E se conectar sempre com você. Então é isso, deixa eu só ler aqui o que a Laninha repetiu do irmão dela. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa do 21 dias de auto-amor, vocês me perguntam também. Amanhã é dia 11, né? Então amanhã eu vou liberar pra vocês, tá bom? E o preço vai ser inacreditável, gente. Se não, se puderem, tirem um print, compartilhem, enviem aqui para alguém assistir também. Ajuda a gente a levar essa informação para mais mães também. Até mais. Beijo para vocês.